Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 8. Nós vamos estar lendo aqui alguns textos desse capítulo, Êxodo, capítulo 8, versículo de número 25. Nós vamos estar pensando nesta noite alguns versículos de Êxodo, capítulo 8, versículo de número 25 ao versículo de número 28. Que a sua alma possa verdadeiramente exaltar o nome do Senhor nesta noite, engrandecer ao nosso Deus que vive e que reina para sempre. Êxodo capítulo 8, versículo 25, nos diz assim a palavra do Senhor. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele nos disser. Então, disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que saindo não vades muito longe, orai também por mim. Agora, capítulo 10, o versículo de número 8 ao versículo de número 11. Capítulo 10, versículo 8 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Ide, servi ao Senhor, vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Agora o versículo 24 ao versículo 26 do capítulo 10. Versículo 24 ao 26 do capítulo 10. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, e vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, em cuja presença nós estamos nesta noite. Aqui nos encontramos para celebrar o Senhor, para celebrarmos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia morreu crucificado no madeiro por nós, miseráveis pecadores, e ao terceiro dia ressuscitou. E por isso estamos aqui para cultuarmos a Ti nessa noite, celebrarmos ao Senhor por tão grande benefício, por tão grande graça que nos tem alcançado, perdão dos nossos pecados, a vida eterna. Pai, Te louvamos e bendizemos. Pedimos ao Senhor que fale conosco nesta noite, através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amados, nessa noite eu quero pensar com você sobre o tema deixando o Egito para trás. É de conhecimento de todos nós, creio eu, que sobre a história do povo de Deus no Egito, a história
do povo de Deus escravo no Egito. Ali passaram-se por 400 anos a escravidão, e Deus então chama Moisés, levanta Moisés e ordena descer ao Egito para libertar o seu povo da casa da escravidão do Egito. A Bíblia faz essa analogia, esse simbolismo, Egito representando o mundo e Faraó representando, significando Satanás. Em toda a Bíblia você vai ver essa simbologia, essa analogia é feita. Pois bem, queridos, Deus liberta o seu povo através de Moisés com mãos fortes das mãos do Faraó e tirando-o do Egito. Deus, por sua vez, através de Cristo Jesus, tem libertado a mim, a você e milhões de pessoas no mundo das mãos de Satanás, tem nos libertado do pecado, da escravidão do pecado e nos tirado também do mundo. Nos tirado do mundo, porque a palavra eclésia, a palavra igreja, ela significa tirado de dentro para fora. A Bíblia diz que Deus nos tirou, Deus nos libertou do mundo, nos tirou do império das trevas, do reino de Satanás e nos trouxe para o reino da luz, o reino de Cristo. Não me refiro, e a Bíblia não está se referindo ao mundo geográfico, mas sim mundo no sistema, no domínio, o mundo das trevas, o domínio de Satanás e o reino de Deus, o domínio de Deus sobre o homem. Fomos libertos através de Cristo. Assim como Moisés tirou o povo do Egito e também estava a caminho de Jerusalém, nós também estamos a caminho de Jerusalém, da nova Jerusalém, da pátria celestial. Mas ainda não chegamos lá. Temos uma longa caminhada. Alguns estão caminhando há mais tempo, outros há menos tempo, mas o fato é que o nosso propósito, o nosso destino final é as mansões celestiais. Mas nesse trajeto, assim como o povo saindo do Egito para a terra prometida, Faraó lhe faz algumas propostas. A mesma que penso eu que Satanás faz a mim e a você para servir ao Senhor. Por isso pensarmos, deixando o Egito para trás, resistindo às propostas de Satanás. Satanás sempre vai impor condições a mim e a você, a toda pessoa que quer servir ao Senhor Jesus. Satanás não se importa com você ir à igreja. Não, Satanás não está preocupado com você se tornar crente. Porque eu falo que quem vira crente desvira. Simples assim. É muito comum a gente ouvir essa expressão, o fulano virou crente. Se virou, vai desvirar. A questão não é virar crente, a questão é se converter ao Senhor Jesus Cristo, é passar pelo novo nascimento, é se tornar uma nova criatura. Satanás não está preocupado com você se batizar e se membrar em uma igreja evangélica, não, isso não faz diferença alguma. Mas algumas coisas na vida cristã, na vida espiritual, que faz uma diferença monstruosa. E aí que eu quero chamar a sua atenção nesta noite para as condições de Satanás para você servir ao Senhor. Olha o que diz o versículo de número 25 do capítulo 8. Chamou o Faraó Moisés e Arão e disse: Ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Faraó está proibindo o povo de adorar a Deus? Não. Faraó está proibindo o povo de cultuar ao Senhor, de oferecer sacrifícios a Deus? Não. Mas qual é a implicação aqui? Faraó diz, olha, vai, adore a Deus, cultue a Deus, faça o que vocês quiserem, desde que vocês não saiam do Egito. Desde que vocês não saiam do Egito. Desde que vocês não saiam da minha autoridade, da minha escravidão. Desde que vocês não saiam do meu domínio. É a primeira condição que Satanás impõe a toda pessoa que quer servir a Deus. Você pode servir a Deus, não tem nenhum problema, mas não saia do Egito. Não saia do mundo.
Você não precisa sair do mundo para servir a Deus. Você não precisa abandonar o pecado. Você não precisa abandonar as suas ideologias, os seus pensamentos para servir a Deus, não. Afinal de contas, você é um ser humano livre, cheio de vontades e desejos, e eles não podem ser anulados. Você pode servir, cultuar ao Deus que você quiser, desde que você não saia do Egito, desde que você não saia do mundo. Moisés vai a Faraó e diz: olha, precisamos cultuar ao Senhor, precisamos fazer um sacrifício ao Senhor, há 3 dias de caminhada no deserto. Depois que saímos do Egito, que pegamos o deserto, vamos caminhar 3 dias, depois de 3 dias de caminhada, nós vamos parar e vamos cultuar ao Senhor. A proposta de Moisés é ir o mais longe possível do Egito. E Faraó diz o quê? Não, vocês podem cultuar a Deus, desde que você não saia daqui. É impossível, irmãos. Servimos a Deus, vivendo na mesma prática mundana, servimos a Deus no Egito. É impossível servirmos a Deus no mundo, se não sairmos de dentro do mundo para fora do mundo, como diz a palavra eclésia, não conseguiremos servir a Deus. 1 João capítulo 2, versículo 15, o apóstolo João diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo há, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é uma opção, não é uma escolha, não, é uma ordem, é definido. A Bíblia me diz que se eu amo o mundo e se eu vivo segundo as práticas do mundo, o amor do Pai não está em mim. Ou seja, eu nunca me converti. Posso ser um bom pastor, um bom crente, um bom pregador, mas Deus não habita em mim. Ser religioso não significa ter vida eterna. Ser pastor não significa que está salvo. Não. Tem muitos pastores indo para o inferno. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz: qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Essa semana, eu estava lendo um material da clínica, e eu me deparei com a frase de uma mulher que está aí nessas ideologias mundanas que dominam o mundo hoje, onde ela diz em seu livro que a maior misericórdia que uma mulher pode dar ao seu filho é matá-lo quando nascer. E milhões de pessoas adorando essas ideologias e essa mulher que está aí publicada em tudo quanto é canto. Como, irmãos? Como? Como? Servimos a Deus no Egito? Como? Servimos a Deus amando o mundo, defendendo essas práticas pecaminosas, inaceitável. Quem ama o mundo, está dizendo a Bíblia, Tiago capítulo 4, versículo 4, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou você é amigo do mundo e inimigo de Deus, ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo. As duas coisas não combinam, não tem como. Faraó diz: podem cultuar a Deus, mas continue no Egito. Satanás tem dito aos cristãos, a mim, a você, todos os dias: você pode ir para a igreja, você pode cultuar a Deus, fazer o sacrifício que você quiser ao seu Deus, desde que você não saia do mundo. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para libertar a mim, a você, da escravidão do pecado, das garras de Satanás, para nos dar vida e vida abundante. Não existe cristianismo sem mudança de vida. Cristianismo sem Cristo é clube, é festa, é bagunça, é baderna. A essência do cristianismo é Cristo. E Cristo é vida,
vida eterna e morte para o pecado. Condições para servirmos a Deus. Veja o que diz o versículo 28 do capítulo 8. Então disse Faraó: deixai-vos ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe. Orai também por mim. Satanás, ele é irônico, né? Ele fala assim: vai lá, cultue a Deus, ore também por mim. Quem sabe Deus muda de ideia e me leva de novo para o céu. Ainda tira sarro ainda. Faraó fala: vai lá, Moisés, pode ir. Vai lá, cultue a Deus com o seu povo. Chega de praga, já veio um aqui, já acabou com a minha terra. Vai lá, cultue a Deus. Mas é o seguinte, vocês não podem ir muito longe. Essa é a segunda condição que Satanás coloca a toda pessoa que quer servir a Deus. Vai para a igreja, se lembre, se batize, não tem problema. Mas não vá longe, olha, não se envolva, não se comprometa. Não precisa disso. Você pode ir na igreja uma vez por mês, está bom. Ou vai quando você está doente, ou vai quando tem algum problema. Olha, Deus é graça, Deus é amor, Deus entende. Vá quando der certo. Vá quando der certo. Não, você não precisa ir longe. Moisés, para que você caminhar 3 dias no deserto, Moisés, para adorar a Deus? Se você pode adorar a Deus aqui, pertinho. Sabe qual é a estratégia de Satanás aí? Satanás sabia, Faraó sabia, que o povo ia ter saudade do Egito. Que o povo ia ter saudade dos melões, dos pepinos, que embora eles comiam debaixo de chicotada, que embora eles passavam o dia inteiro sem comer, trabalhando, amassando barro com os pés, pegando palha e trazendo e amassando e tendo que dar a mesma quantidade de lajota, apanhavam o dia inteiro, mas no final da tarde eles tinham pepino. Eles tinham melão às vezes eles tinham cebola. Então, Faraó sabia que eles iam ter saudade, como tiveram. Você vai ler a história, você vai ver que lá no meio do deserto, tinha dia que alguém reclamava, murmurava e dizia: olha, que pena, né? Lá no Egito tinha tanto pepino, o cara comia pepino uma vez no ano, outras vezes ele só sentia o cheiro, né? Mas que saudade do Egito. Senhor, nós não temos carne, oraram, murmuraram, reclamaram, maldizendo. Moisés vai lá e ora a Deus: Senhor, tem misericórdia, manda carne para esse povo, senão eu vou enlouquecer. Deus manda a carne, e o povo está lá com a boca cheia de carne vazando entre os dentes, e o povo diz: caramba, que Deus é esse? Mandou carne, mas não mandou cebola. A gente está comendo carne sem cebola. Os caras odiavam a cebola, mas está reclamando que não tinha cebola. Você já deve ter visto isso na sua casa, né? Alguém reclamar de uma coisa que ele não gosta, mas porque não tem, fala: mas não tem, eu não gosto, mas não tem. Faraó sabia que eles iam ter saudade. A hora que eles tivessem saudade, o que ia acontecer? Eles iam voltar para o Egito. Não vai longe. Não, fica aqui pertinho. Não vá muito longe, não faça discipulado, não se envolva com a igreja, não se comprometa. Esse povo crente é muito chato, eles vão ficar pegando o seu pé. Esse pastor é xarope, ele fica te dando lição, ele fica chamando sua atenção. Não, faça isso não. Você indo na igreja, vá. Chega na hora que já começou o culto e sai antes de terminar, para ninguém encher sua paciência. Não se envolva, não se comprometa. Viva uma vida superficial. Você entende? Essa é a condição que Satanás coloca. Vai, cultue a Deus, mas não vá muito longe. E aí o que acontece? Acontece que as pessoas, muitas das vezes, não se distanciam. É aquela história, né, do crente Raimundo, né? Essa música é da época que o Tiago era criança, né? Um pé na igreja e um pé no mundo, né? O cara fica lá e não sabe nem para onde vai, nem aonde fica, né? E, meu irmão, você que viveu o mundão, né? Teve experiências aí do mundão, em algum dia na sua vida, não te deu saudade? Seja honesto. Claro que dá. O pecado é bom, se não fosse bom ninguém pecava. A gente só peca porque a desgrama é boa.
mas vai nos levar para o inferno. Mas destrói a nossa vida, destrói a nossa família, destrói a nossa casa, perdemos a salvação. Mas Satanás sabe disso, a Bíblia já nos alerta muito. Salomão escreveu em Eclesiastes, diz o quê? Que o pecado é doce como mel ao paladar, mas é amargo como fel. Quando você coloca na boca, né? Começa a comer, é doce. Aí no final você vai ver a desgraça que virou a sua vida. Mas Satanás sabe disso. Se você ficar ali, ó, olhando, passando por perto, rodeando, igual Eva, né? Ficou lá namorando a árvore. Mas não pode comer, mas por que não pode? Mas que... Deu saudade, se envolveu, voltou atrás e morreu. Essa é a proposta de Satanás. Sirva a Deus, mas não vá longe. Terceira lição, eu quero extrair com você nessa noite, resistindo às propostas de Satanás. Olha o que diz no capítulo 10, o versículo de número 8. Diz assim: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhe disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Versículo 9, respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir. E as crianças, vede, pois, tende conosco más intenções. Terceira lição que eu extraio é que Satanás coloca a seguinte condição: não leve a sua família, não leve. Vá lá, cultue a Deus, mas deixe a sua família em casa. Não envolva a sua família nisso. Quem quer servir a Deus é você. Primeira pergunta que Faraó faz: quem vai? Moisés diz: todos. Todos. Mulheres, crianças, velhos, todos. Animais, tudo. Tudo que temos. Tudo que temos é para servir o Senhor, então vai todo mundo. E diz: não, vocês estão de má intenção. Não, vai só os homens. As mulheres e as crianças fiquem em casa. Vão ficar aqui no Egito. Não pode ir todo mundo. Satanás está dizendo assim: sirva a Deus, mas não leve a sua família. E como que muita gente tem obedecido essa ordem do diabo. Como que muitas pessoas têm obedecido essa voz maligna. Irmãos, não podemos abrir mão dos nossos filhos, da nossa família, por nada. Já falei aqui aos irmãos, na casa dos meus pais, nós somos em 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres, uma escadinha, né? Diferença ali de 1 ano e pouquinho, 2 anos no máximo de cada um. Naquela época o povo não tinha preguiça, né, de ter filho, era animado. 5, uma bênção, graças a Deus, louvo a Deus pela vida dos meus irmãos. E morávamos, até hoje, né, meus pais moram, hoje moram mais perto, moram na mesma casa, mas a igreja é mais perto. Mas moravam muito longe, da igreja em Niterói, lá na cabeceira da ponte Rio-Niterói, até onde meus pais moram. E naquela época, o ônibus era de 1 hora, a gente saía de casa às 5 horas da tarde para ir para a igreja, chegava em casa de volta, meia-noite, 1 hora da manhã, todos os cultos. Pegávamos 2 ônibus. Não tínhamos dinheiro para pagar a passagem de todo mundo, era todo mundo pequeno. E aí a gente já era treinado, né? Para entrar e já mergulhar por debaixo da roleta e passava os 5 um atrás do outro e aquele monte de criança. E quando voltava aquele monte de gente pendurado na porta do ônibus para fora, que lá no Rio de Janeiro é assim, você não é igual aqui. Eu falo, Adriana, a primeira vez que ela foi no Rio de Janeiro, ela ficou assustada. Eu falo aqui, se você ficar esperando, lá no Rio, você ficar esperando o ônibus parar, abrir a porta para você entrar, sentar, meu filho, você nunca vai pegar um ônibus na vida. O ônibus faz que para,
E vai embora, você que pule dentro. E aquele monte de gente pendurado na porta, e a gente entrava no meio das pernas dos homens e ia embora, assim, criança. Meus pais nunca deixaram um dos filhos ficar em casa. Minha mãe sempre disse assim, enquanto vocês morar dentro desta casa, vocês têm que obedecer pai e mãe. O dia que vocês saírem de casa e casar, arrumar a vida de vocês, aí é problema de vocês, mas enquanto vocês estiverem aqui dentro, quem manda aqui sou eu e seu pai. Entende? Para a glória do Senhor, os 5, serve a Deus desde a sua infância, ninguém nunca desviou, ninguém nunca se afastou. Mas essa é a proposta do diabo. Sirva a Deus, mas deixe a sua família em casa. Deixe a sua família em casa, assistindo a série aí de maior revolução, de maior audiência da Netflix, né? Cadê os universitários? Como é que é o nome lá da série? Round 6? Isso aí. Não, para quem? Para a igreja. Não, vai você, deixa o seu filho, deixa a sua esposa em casa assistindo. Round 6. Fiquem todo mundo em casa assistindo. Aí nós temos setembro, uma campanha monstruosa no Brasil contra o suicídio, e você está lá assistindo como se matar. E aí a igreja está lá orando para você sair da depressão, e você está em casa assistindo como se matar. E aí você está lá assistindo, como diz lá os comentaristas que estão detonando com essa série, né? Violência explícita, tortura psicológica, tráfico de órgão, sexo e palavras, pior calão, e a igreja orando por você. Como que você vai sair da depressão? Como que Deus vai te abençoar se você está se alimentando só de porcaria? Como? Me explica. As pessoas fazendo campanha para não se suicidar, a igreja orando, e você lá assistindo. Round 6. Esquece, meu irmão. Não tem oração que vai mudar a sua vida. Se você não mudar de comportamento, se você não mudar a forma de pensar, a forma de agir, a forma de viver a vida. A escola tomou muita notoriedade essa semana, essa série, nas redes sociais, devido à escola, Jardim Escola Aladim, do Rio de Janeiro, uma escola rica, particular, enviou uma carta particularmente aos pais, e um dos pais, publicou nas redes sociais sobre essa série, e a escola pediu aos pais que não deixassem os filhos assistirem, porque está vendo resultado dentro das salas de aula, dentro da escola, e isso aqui é crianças de 5 anos, a escola está falando de crianças de 5 anos que sabem a série de cabeça, contam lá todos os dias, você entende? Não tem oração que resolva, se você não mudar o seu comportamento dentro da sua casa. Satanás diz, olha, vai lá, sirva a Deus, mas não leve a sua família. Não. Você não pode aceitar essa imposição. Para minha surpresa, como eu disse de manhã, o alto índice de pessoas viciadas em pornografia na vida adulta começou a assistir pornografia na infância e dentro de casa, não aprendeu na rua, não. E, infelizmente, filhos de crente. Por quê? Porque eu sirvo a Deus, mas o meu filho, a minha filha, quando ela crescer, ela vai decidir o que fazer da vida. Eu não imponho, eu sou um crente moderno, eu não imponho o meu filho a ir para a igreja. Ok, não imponha. E Satanás vai impor sobre ele as regras dele. Quem tem autoridade sobre o seu filho, sobre a sua casa, é você marido, é você mulher. Se você não mandar, alguém vai mandar. Vai lá, Moisés, adore a Deus, cultue a Deus, mas não leve a sua família. Daqui a pouco nós vamos apresentar uma linda menina ao Senhor. Essa é uma prática nossa da igreja.
Mas isso aqui não resolve nada, não muda nada a vida dela. Se o pai e se a mãe não ensinar os caminhos do Senhor, se não trouxer para a igreja todos os dias, se não ensinar a andar com Deus, não vai mudar nada. Essa é uma hipocrisia dos crentes. Ah, não, eu levei para a igreja, o pastor apresentou meu filho, consagrou a Deus, ele é do Senhor Jesus. Agora Deus que cuide dele. Não, pai é você, mãe é você. Entende? Isaías 54, versículo 13 diz: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Isaías 59, versículo 21, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão, desde agora para todo sempre, diz o Senhor. Condições que Satanás nos impõe para servir ao Senhor. Último lugar. Diz assim, olha só o que diz o versículo 14 do capítulo 10. Esse versículo a gente não leu. Veja o que diz. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles viram outros assim. Aí está a 8ª praga. Deus enviou a praga sobre o Egito. E aí, o que Faraó diz? Não, olha, vamos fazer o seguinte, para cessar a praga de sobre nós, de sobre a terra, vai lá, sirva ao Senhor, mas deixe os vossos bens. Veja o que diz o versículo 26. E também, versículo 25, respondeu Moisés, também tu nos tens de dar... Vamos voltar ao 24. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse, ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés, também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Deixe os bens de vocês. Vocês podem servir a Deus, vai lá, cultue a Deus, mas tudo que é bem, deixa no Egito. Moisés diz, não, tudo que nós temos, até as unhas dos nossos pés, nós levaremos, porque tudo que temos é para servir ao Senhor. Se você for ler o capítulo 12, capítulo 13, você vai ver que Moisés vai lá e desenterra os ossos de José e de toda a sua descendência e leva com ele, porque foi uma promessa de Deus e um pedido de José, quando vocês saírem do Egito, vocês levem os meus ossos com vocês, não me deixem neste lugar. Tudo que temos, irmãos, é para servir a Deus. Não existe meio termo. Não existe metade de Deus e metade do diabo, metade do mundo. Não existe isso. Satanás coloca imposição a todo tempo. Diz, olha, vai lá, cultue a Deus, mas deixe tudo que vocês têm aqui. Não. Tudo que temos é para servir ao Senhor. Nós vamos levar conosco. Nós vamos servir ao Senhor com tudo. Pense nisso, meu querido. Como é que você tem servido a Deus? De que modo você tem servido ao Senhor? Será que você tem aceitado as imposições do diabo, as imposições do mundo? Quero concluir, deixando 2 frases para você pensar nessa noite. A primeira é que Faraó deixava sempre para amanhã. Toda vez que Moisés ia a Faraó dizia assim, olha, amanhã eu deixo vocês ir. Lá no Rio de Janeiro, nos botecos do Rio de Janeiro, normalmente tem uma placa enorme, escrita assim, bem na entrada, fiado só amanhã. Porque amanhã nunca chega.
Amanhã nunca chega. Amanhã, como diz a canção, pode ser tarde demais. Não, amanhã eu vou servir a Deus. Não, amanhã eu vou deixar o pecado. Não, amanhã eu cultuo ao Senhor. Não, amanhã nunca chegará. Servir a Deus é hoje, é agora. Abandonar o mundo, o pecado é hoje, é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Segunda coisa que eu gostaria que você entendesse e quero deixar com você nesta noite, é que a gente só sai do Egito sob intervenção sobrenatural de Deus. Faraó não deixou o povo ir. Deus foi lá com mãos fortes e matou todos os primogênitos do Egito, inclusive o filho de Faraó. E aí Faraó deixou o povo de Deus sair do Egito. Eu e você não saímos do Egito porque nós quisemos. Eu e você não saímos das garras de Satanás porque nós somos bons, porque nós desejamos. Eu e você não abandonamos o pecado porque somos melhores do que alguém. Fizemos isso, ou melhor, isso aconteceu conosco, porque Deus de forma soberana e poderosa agiu na minha vida e na sua vida. E nesta noite, se você não está conseguindo abandonar o pecado, Deus vai agir sobrenatural na sua vida, e a sua vida será transformada, e você será liberto do cativeiro, você será liberto do Egito, para servir ao Deus vivo. Deus está neste lugar, e Ele quer transformar a sua vida. Coloque-se em pé.